Olá, caro cursista! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao módulo 9 do curso de extensão em literatura cearense. Nesta videoaula falaremos um pouco sobre como estava a literatura cearense durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, enfatizando principalmente o movimento concretista no Ceará e a geração 60. O tema deste módulo é Da Vanguarda à Ditadura, Literatura em Encruzilhadas. Antes de falarmos sobre o movimento concretista no Ceará, é interessante pensarmos um pouco, relembrarmos um pouco sobre o conceito de vanguarda. Vanguarda vem do francês avant-garde e significa literalmente a guarda avançada ou a parte frontal de um exército. As primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo advento das vanguardas históricas, que se desenvolveram na Europa e que tinham como objetivo tomar a dianteira da esfera artística, rompendo com tudo aquilo que para eles representava uma arte atrasada, uma arte ultrapassada e que privilegiava e atendia principalmente aos interesses da burguesia. Peter Burger, em seu livro A Teoria da Vanguarda, enfatiza que o grande objetivo desses movimentos artísticos era inserir a arte na praxis vital das pessoas. Ou seja, ele afirmava que a grande vontade desses movimentos artísticos era tirar a arte do seu pedestal, da sua torre de marfim e colocá-la no dia a dia das pessoas, em seu cotidiano. Bem, em nosso módulo, devido ao pouco espaço, nós destacamos apenas 3 das grandes vanguardas históricas que conhecemos. Foram elas o futurismo, o cubismo e o dadaísmo. O movimento nacional de poesia concreta nasceu nos primeiros anos da década de 1956, pelo trabalho do grupo brasileiro Noigandres, de São Paulo, composto inicialmente pelos irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos, e pelo amigo Décio Pignatari. A primeira mostra de arte concreta aconteceu em dezembro de 1956, no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. A professora Iúmina Maria Simon, professora de Teoria Literária da USP, crítica, pesquisadora, afirma em seu texto Esteticismo e Participação, as vanguardas poéticas no contexto brasileiro, que é a poesia concreta que inaugura o segundo ciclo vanguardista no contexto da modernidade literária brasileira. Ou seja, para Iúmina Simon, depois do modernismo de 1922, que para ela figura como esse primeiro ciclo vanguardista em nosso país, depois desse período, vem o concretismo atuando então como esse segundo e importante ciclo, que significou um momento de ruptura importante em nossa poesia. É importante lembrarmos que o movimento de poesia concreta foi um movimento bastante polêmico em nossa literatura. Mas por que será que isso aconteceu? Bem, nós temos que as principais características dessa nova forma de poesia era principalmente o abandono das formas fixas, o abandono da rima, o abandono do verso e a tentativa de criar uma nova forma poética em que vigorasse o caráter visual da análise do poema. Visava a valorização do espaço gráfico visual. As letras, as palavras eram colocadas no branco do papel de forma que criavam uma imagem que a partir dali deveria ser analisada e apreendida pelo seu leitor. É importante destacar ainda que o momento em que a poesia concreta surgiu no Brasil, segunda metade do século XX, começo dos anos 50, foi um período marcado por acontecimentos muito relevantes em nosso país. Era o período do governo de Juscelino Kubitschek, cujo lema de campanha e de governo era 50 anos em 5. Ou seja, o presidente JK ansiava por um período de modernização grande em nosso país. Então, o que nós conseguimos perceber é que o ambiente, principalmente no sudeste do país, os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, viviam um momento de grande crescimento urbano, industrial, e tudo isso favorecia para o surgimento de uma vanguarda poética tão objetiva e tão voltada para o concreto e para uma leitura rápida, como foi a poesia concreta. Como, então, a poesia concreta chegou ao Ceará? Um estado periférico e ainda predominantemente agrário.
Bem, quem trouxe a poesia concreta para o Ceará foi o poeta e ficcionista José Alcides Pinto, também conhecido como poeta maldito. José Alcides Pinto, desde 1945, havia saído de Fortaleza, morou alguns anos em Recife e depois foi ao Rio de Janeiro, onde entrou em contato com as ideias dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari. Depois, já em 1957, ele traz essas ideias do concretismo para o Ceará e as compartilha com os poetas da terrinha. E aí, alguns poetas aderiram às ideias trazidas por José Alcides Pinto e iniciaram, então, um grupo de poetas concretos no Ceará. Não era um grupo grande, mas era um grupo que aceitou adentrar pelos desafios dos labirintos da poesia concreta. José Alcides Pinto, inclusive, chegou a trocar algumas correspondências com os irmãos Campos, e estes, inclusive, elogiavam a ação dos poetas concretos do Ceará. Podemos muito bem perceber isso através destas correspondências. Inclusive, Haroldo de Campos possui um texto intitulado Contexto de uma Vanguarda, escrito em 1960 para ser a introdução de uma antologia do grupo de poetas concretos do Ceará. Porém, foi publicado apenas em 1963 no Jornal de Letras do Rio de Janeiro. Nesse texto, Haroldo de Campos afirma o seguinte: Fortaleza foi a primeira capital brasileira, depois dos grandes centros São Paulo e Rio de Janeiro, a contribuir positivamente com as ideias e criações para o movimento concreto. Então, dá para perceber nesse pequeno trecho do ensaio de Haroldo de Campos que o poeta admirava e ficava realizado com o fato de os poetas cearenses terem aderido ao movimento que ele, juntamente com o irmão e com o amigo Décio Pinhatari, haviam idealizado no começo da década de 50. Foram realizadas em Fortaleza 2 mostras de arte concreta. A primeira em 1957, no Clube do Advogado, na Praça do Ferreira, e a segunda em 1959, no IBEU. É importante destacarmos que a primeira mostra aconteceu menos de um ano depois da mostra realizada em São Paulo, no MAM. Antônio Girão Barroso, Pedro Henrique Saraiva Leão, Horácio Dídimo, Eusélio Oliveira, Eudes Oliveira, juntamente com José Alcides Pinto, foram alguns dos poetas que fizeram parte do grupo de poetas concretos do Ceará. Então, caro cursista, como foi possível acompanhar em nosso fascículo? Foi possível perceber que os poetas do grupo concreto do Ceará se aventuraram sim pelos mares da poesia concreta. No entanto, foi possível perceber também que eles não apresentaram o mesmo rigor formal, o mesmo compromisso apresentado pelos poetas do Sudeste. Eles se animaram em experimentar a nova forma poética, porém decidiram manter a sua liberdade em suas composições. Você já ouviu falar em Geração 60? A Geração 60 do modernismo brasileiro é um movimento que apresenta características artísticas literárias provenientes de diferentes tempos e espaços. Assim, verifica-se nessa geração o surgimento de novas preocupações, tanto no que se refere à construção da linguagem, quanto ao desenvolvimento de novas temáticas. O saudoso professor, poeta e escritor Pedro Lira, em seu livro Sincretismo, a Poesia da Geração 60, classifica e analisa o perfil geracional de 45 poetas. Entre eles estão os cearenses Roberto Pontes, Horácio Dídimo e Adriano Spínola. Nesta mesma obra, o autor nos explica que uma geração tem de superar a anterior. Mas cuidado, superar aqui não é no sentido de ser melhor do que a anterior, é no sentido de impulsionar para o novo, tendo em vista que a geração atual sempre carrega todas as experiências acumuladas pelas gerações anteriores. Pedro Lira, nesta mesma obra, nos explica também 4 vertentes importantes dos discursos dos autores desta geração. Vejamos. A primeira vertente é a herança lírica, que se relaciona à natureza erótica, mística ou até mesmo universalista. A segunda vertente é a do protesto social,
que se volta para a preocupação com a sua realidade social. Temos aqui, então, uma poesia engajada, uma poesia de participação. A terceira vertente é a vertente da explosão épica. Pedro Lira chama a atenção para essa vertente, assinalando que ela é uma das mais importantes do movimento, tendo em vista que retoma toda a tradição do humanismo ocidental. A quarta e última vertente é a da convicção metapoética. Nela, verifica-se a consciência do autor em relação ao seu fazer literário. Como você pode observar, a geração 60 é um compósito de diferentes segmentos e vertentes que se fundem em um amplo sincretismo literário. E por falar em sincretismo, você já estudou alguma coisa sobre o grupo Sim? Sim vem de sincretismo e se relaciona justamente à principal diretriz do grupo, que é o sincretismo literário e artístico, tendo em vista as diferentes vertentes e estilos de seus participantes. O grupo Sim surgiu em 1967 com a articulação de jovens estudantes dos cursos de Direito e de Letras da Universidade Federal do Ceará, que tinham interesse em música, teatro, artes plásticas e, obviamente, literatura, sobretudo a poesia. Entre os fundadores do grupo estão Roberto Pontes, Linhares Filho e os saudosos Pedro Lira e Horácio Dídimo. Essa turma de vanguarda, como bem assinalou Caio Cid, o cronista, publicou 3 importantes antologias: a Mini Sinatologia 1, a Mini Sinatologia 2 e a Sinatologia. Infelizmente, por conta do momento opressor provocado pela ditadura, que não era nada propício à formação de agremiações, o grupo acabou se dissolvendo no mesmo ano de sua fundação. No entanto, seus autores continuaram produzindo intensamente uma literatura de expressão nacional. É importante você lembrar que o mesmo aconteceu, por exemplo, com os participantes do clã, que seguiram suas carreiras produzindo ativamente. Como um exemplo, podemos ressaltar o próprio Alcides Pinto. Em 1969, surgiu o Clube dos Poetas Cearenses. Entre os fundadores nós temos Carneiro Portela e João Bosco. Também participaram deste momento, apenas para citar alguns nomes, Dimas Macedo e Juarez Leitão. Em 1976, é lançada a revista O Saco, em um meio histórico ainda bastante conturbado, marcado pela insatisfação e insegurança política e social. O objetivo do periódico era propor algo novo para os padrões da época. Para tanto, se valeu de um projeto experimental bastante arrojado, até mesmo para os dias atuais. A revista, por exemplo, ela não era colada nem grampeada. Suas folhas eram organizadas em encartes, que eram arrumados em envelopes, e esses envelopes eram pendurados nas bancas de revistas de todo o país. A revista teve 7 edições e conseguiu dar visibilidade a novos escritores da década de 70 e também artistas plásticos da época. Além disso, contou com a participação de escritores e artistas internacionais. Em 1979, 3 anos depois da revista O Saco ser lançada, os remanescentes do Clube dos Poetas Cearenses e da própria revista O Saco lançaram o Manifesto Siriará. O Manifesto Siriará foi muito mais uma atitude, uma postura artística do que mesmo uma agremiação. As principais ideias do Siriará eram fugir do anacronismo literário, combater os modelos europeus e combater também todas as formas de opressão política, social ou mesmo cultural. Assim, era o objetivo do Siriará buscar novas formas que representassem os anseios da sociedade da época, desvencilhando-se de um passado que já não mais os representava. Para saber mais sobre estes e outros conteúdos de literatura cearense, procure conhecer esses autores que foram trabalhados neste fascículo, bem como as suas obras. Esta é a melhor forma de conhecer este mundo da literatura cearense.